nessa noite, eu quero que você fique atento. A palavra do Senhor hoje é sobre por que é que nós não entendemos certas coisas. E é preciso pedir ao Espírito Santo discernimento para poder entender o que o Espírito do Senhor está fazendo e movendo no meio da igreja. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2. E aí no seu lugar você continua orando, dizendo: Espírito Santo, eu não entendi nada, mas eu quero entender até o final desse culto. Eu quero entender o mover do Senhor. Abra os meus olhos para que eu veja. Abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos para que eu possa ver o mover do Teu Espírito, para que eu possa ver aquilo que o Senhor está dizendo, aquilo que o Senhor está fazendo no meio da Sua igreja. Ah, queridos, há um poder sobrenatural do Senhor aqui neste lugar. Há algo da parte do Senhor para nós nessa noite. E deixa eu dizer para você, não é através da palavra. Ele já fez. Talvez você não percebeu, mas Ele já moveu. Não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Ele. Não tem nada a ver comigo. Primeiro Coríntios 2, 14 e 15, a parte A do versículo. O apóstolo Paulo fala que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Ainda aí, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Vamos voltar no texto. Mas Deus, Ele está falando sobre a sabedoria que vem do Espírito. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O Espírito do Senhor. Nós estamos vivendo num mundo que valoriza a lógica, valoriza a ciência, valoriza o raciocínio humano, mas a palavra do Senhor, ela nos traz a lembrança que há dimensões da vida que só podem ser compreendidas pelo Espírito Santo. Há coisas que parecem loucura e que só vão poder ser discernidas pelo Espírito Santo de Deus. E é interessante porque discernimento é um dom. E em geral, pouco falado. Porque nós enfatizamos o dom de línguas, nós enfatizamos o dom de profecia, mas a gente esquece do dom de discernimento. E hoje, mais do que nunca, como cristãos, como servos do Senhor, nós precisamos rogar ao Pai que nos dê o dom de discernimento, para que possamos discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Em tempos de tanto relativismo, de não é bem assim, de nada a ver, nós precisamos do discernimento do Senhor. Paulo,
ao escrever esse texto aos Coríntios, ele está deixando claro que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. Então, se eu e você quisermos andar no propósito eterno de Deus, nós precisamos aprender a discernir tudo espiritualmente. Sem o Espírito, nós vamos olhar só para a superfície. Com o Espírito, nós encontramos a imensidão da profundidade. Se nós simplesmente olharmos o que está acontecendo, nós só vamos ver acontecimentos. Mas à luz do Espírito Santo do Senhor, ao olharmos, nós entendemos: eis que o noivo está à porta. Sem o Espírito, olhamos a superfície. Com o Espírito, encontramos profundidade. A mente natural, ela tem um limite, até onde ela consegue ir. 1 Coríntios 2,14, que nós lemos, o texto diz que o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque são loucura para ele. Ele não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Se você ler o texto antes do verso 10, que foi de onde nós começamos a leitura, ele vai dizer no verso 9: todavia olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por mais que eu e você tentemos mensurar, entender, alcançar, quem pois conheceu a mente do Senhor? Quem de nós? Homem nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma. Ninguém é capaz de mensurar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por mais abençoado que sejamos, por maior que seja a vitória que já temos alcançado, e eu não sei se essa é uma experiência sua, mas na minha experiência, todas as vezes que eu oro ao Senhor e que Ele me abençoa, é muito além do que eu imaginei. Muito além do que eu imaginei nas pequenas coisas, nas coisas simples do dia a dia, até naquelas que são contrárias à minha vontade. Não sei se já aconteceu com você. A nossa mente natural, ela é incapaz de compreender aquilo que é eterno. Por mais que nós falamos, por mais que a gente lê lá em Apocalipse, que fala a respeito dos céus, e lá não haverá mais dor, lá não terá ranger de dentes, lá tem ruas de ouro, mar de cristal, e a gente fica imaginando na nossa mente, sem conseguir entender como é que é esse negócio de mar de cristal. A minha região é uma região que tem bastante cristal. E eu lembro que a gente ia em alguns lugares e eu pegava cristal. Esbranquiçado, mas era cristal. Nem todos eram transparentes. Eu sou mineira, terra de diamantes. Os cristais parecem os diamantes. E há muitos garimpos de diamantes na minha região. Por mais que a gente tente, não dá para... Eu não consigo imaginar. Eu já vi um lugar que tinha muito cristal, até pedras grandes de cristais. Mas ainda assim, por mais que eu tente, eu não consigo mensurar um mar de cristal. Ruas de ouro ainda é mais fácil, porque eu imagino tudo dourado, mais fácil. Mas eu confesso para vocês que o mar de cristal ainda é confuso na minha mente.
ainda é algo que eu não consigo vislumbrar nos meus pensamentos. Às vezes nós tentamos julgar o que é de Deus a partir dos nossos próprios critérios, a partir da nossa razão, da nossa experiência, da tradição, da nossa religiosidade, daquilo que conhecemos ou que achamos que conhecemos. Sabe, na Bíblia, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que os líderes judeus, eles conheceram, eles viram muitos milagres que Jesus fazia, mas eles não conseguiram discernir que Ele era o Filho de Deus. O conhecimento deles, o estudo deles, a razão deles, a capacidade deles, não foi capaz de mostrar para eles que aquele Jesus, o Nazareno, que fazia milagres, era o Filho de Deus. Eles não conseguiram discernir, porque é exatamente o que Paulo está dizendo nesse texto. As coisas espirituais precisam ser discernidas por meio do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos para isso o dom do discernimento espiritual. Você precisa buscar do Senhor para que você possa entender o que é que o Senhor está fazendo no meio do povo. João 16:13 diz: quando, porém, o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. O discernimento é obra do Espírito da verdade, que nos guia até a verdade plena. Se você lembrar, João Batista pregava no deserto. Lembra? A gente canta: estou preparando um caminho, endireitando as veredas. Palavra de João Batista. Estou preparando um caminho, estou endireitando as veredas, para que Ele venha, para que Ele possa estabelecer o reino que é dele. Eu só sou aquele que anuncia as boas novas. João Batista fala a respeito de si mesmo, e é isso que ele está fazendo aqui no texto de João. Vai chegar um tempo em que vai vir o Espírito da verdade. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Porque João sabia que ele só conseguiria conduzir o povo até uma parte do caminho, porque nem ele via todo o caminho. Ele sabia que depois dele viria aquele que verdadeiramente era o Consolador. E olha, João Batista tinha sobre ele o espírito de discernimento, porque no momento em que Jesus apontou, imediatamente ele reconheceu: eis que vem aquele de quem eu tenho falado para vocês. Aquele a quem eu tenho pregado, ele está chegando. É a ele que vocês devem seguir. Discernimento, dom de discernimento. Os grandes líderes daquele tempo não discerniram quem era Jesus. Ele abre os olhos para distinguir entre o que é de Deus e o que é da carne. É isso que o espírito de discernimento, o dom de discernimento, ele faz em nós. Entre o que é bom e o que é mal. Ele não apenas transforma a nossa mente, mas nos conduz todos os dias, conduz cada passo nosso, conduz o nosso caminhar. As coisas espirituais, elas precisam ser discernidas por meio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos para isso o fruto da maturidade. Hebreus 5,14 diz: no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Esse texto mostra que discernimento é como um músculo espiritual. Pessoal que gosta da academia, você precisa ir todos os dias. Não adianta você ir uma vez por ano. Você não vai ficar sarado.
Não vai ter tanquinho se você for uma vez no ano. Não vai acontecer. Então é preciso exercitar para que possamos chegar à maturidade em Cristo. O texto de Hebreus está dizendo: ei, para de tomar chazinho e suquinho. É hora de comer arroz e feijão para ser fortalecido. Chega de mimizinho. Começa a dobrar os joelhos e orar e clamar ao Senhor. Para de reclamar, porque toda vez que você reclama, a sua vida dá um passo para trás. Ao invés de você caminhar em direção ao alvo que é Cristo, você anda para trás. E deixa eu dizer uma coisa para você: nem caranguejo anda para trás, porque ele anda para o lado. É hora de comer comida sólida. Há um tempo para a criança amamentar. Embora a ciência vai dizer 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, mas a prática do dia a dia, você percebe quando o leite materno já não é suficiente para o bebê. É perceptível. Quando é só um passatempo para ela. Sabe o que acontece? Tem muito crente que está fazendo do evangelho um passatempo. Porque ele ainda está mamando no peito, como se fosse um bebê. Quando já passou do tempo de começar a comer a comida que traz maturidade. Discernir espiritualmente, querido, não é para líderes. É para todo cristão que deseja crescer em intimidade e maturidade com o Senhor. E isso se desenvolve, sabe como? Prática. Meios da graça. Disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra, jejum, obediência diária. Todos os dias. Precisa ir para a academia de Deus todos os dias, para que nós possamos chegar à maturidade. Quanto mais íntimos de Deus, mais clara se torna a diferença entre o bem e o mal, entre a voz de Deus e as vozes do mundo. O fato de permanecermos em obediência vai ser a marca do nosso amor. Aquele que era, que é e que há de vir. E dá potencial frutificação no Espírito. João 15, 5 diz que Ele é a videira, nós somos os ramos. Se alguém permanecer nele, ele vai permanecer. Esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. A gente gosta da primeira parte desse texto. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Até aí todo mundo gosta. Mas o versículo termina: pois sem mim vocês não podem fazer nada. Nós precisamos discernir o que o Espírito Santo de Deus está falando conosco. As coisas espirituais precisam ser discernidas por meio do Espírito Santo de Deus. Para isso, nós precisamos da unção que ensina. 1 João 2,27 diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que ninguém os ensine. Essa unção é verdadeira e não falsa. Ela os ensina a respeito de todas as coisas, como ele os ensinou. Permaneçam nele. Sabe o que esse verso está dizendo para mim e para você? Que o Espírito Santo que habita em nós, ele nos ensina intensamente e internamente. Não significa que a gente não precise de mestres, que a gente não precise de pastores, mas ele está dizendo que todo o ensino, ele vai ser confirmado pelo Espírito no coração
dos filhos de Deus, e todo o ensino tem que passar pelo crivo da palavra. Sabe qual o problema? Leitinho demais, arroz e feijão de menos, e qualquer mensagem que escuta, come fora o tempo todo, comida fora não sustenta. É interessante. Já percebeu? Você vai na churrascaria, tem rodízio. Picanha, maminha, contrafilé, fraldinha, e você come, como se o mundo fosse acabar. Mas você come, fala, eu paguei, vou comer tudo que eu aguento e vou ainda pecar com a gula. Mas vou comer. E aí você volta para casa. É interessante que você comeu até não poder mais, mas você tem fome novamente. E muitas vezes em casa, que você come arroz, feijão e ovo, te sustenta mais do que a comida que você comeu, do que você ter ido no rodízio. Eu sei que você vai dizer para mim, não, pastora, não é bem assim não, eu vou, que eu chego e passo mal. Pois é, você passa mal, põe tudo para fora, ficou vazio de novo. Porque você queria se fartar tanto. Meu pai dizia, comeu de se lambuzar. Se lambuzou tanto que não aguentou ficar com ele dentro de você. Precisou botar para fora porque não te fez bem. O Senhor está nos chamando a, como igreja, viver uma vida de intensidade, de busca dEle e nele. De aprendermos e de comermos a comida que Ele nos dá. Que Ele multiplica na nossa vida. O discernimento, ele protege sua vida, protege a igreja de enganos e fortalece a comunhão dos santos. Ele protege a minha e a sua vida. Ele protege a vida da igreja, porque quando nós não comemos comida ruim, a gente também não traz comida ruim para o meio do rebanho do Senhor. Se nós, pastores, só comemos comida boa, não comemos comida ruim, nós não vamos ministrar comida estragada para vocês. Nós vamos ministrar comida boa. É por isso que a gente tem buscado viver vida de santidade, vida que agrada ao Senhor. É por isso que nós não somos os pastores do TikTok, nem do Instagram. Não somos. E em particular eu tenho escolhido não ser, porque eu quero ser uma pastora segundo o coração daquele que me chamou e que me comissionou. Então eu quero receber dele, eu quero mais dele. Eu aprendi a obedecer, eu aprendi a seguir aquilo que ele direciona para a minha vida. E é a voz dele que eu quero ouvir, eu não quero ouvir outras vozes, porque as outras vozes me acham legal, me acham até bonitinha, mas quando o Senhor olha para mim, Ele diz, minha filha, sem mim, nada podeis fazer, nada. Antes de começar eu dizia que, enquanto a gente orava, somos vaso de barro, nas mãos do oleiro. Ele faz, Ele refaz e Ele desfaz quando Ele quer, da forma que Ele quer, no momento em que Ele quiser. E antes de subir eu orava e eu dizia, Senhor, faça como o Senhor quiser. Eu te permito fazer comigo do jeito que o Senhor quiser. Por entender essa palavra de discernir o que o Espírito deseja fazer. Unção que ensina, discernimento te protege. Em dias tão desafiadores, precisamos aumentar nosso discernimento espiritual. Abra aí a sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3. E o texto diz assim: no entanto,
houve falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos mestres entre vocês. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão a devassidão desses homens, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Levados pela cobiça, tais mestres os explorarão com palavras enganosas. Há muito tempo estão condenados, e a sua destruição não tardará. Deixa eu te dar alguns caminhos. Como é que você faz para discernir os tempos em que nós vivemos? Primeira coisa, ouça a voz de Deus. Eu não sei que voz você está escutando. Dedique tempo à oração e à palavra, e você vai começar a escutar a voz de Deus. Olha, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela vai direcionar a sua vida, e você vai dar menos murro em ponta de faca. Para discernir os tempos em que vivemos, segunda coisa, prove todas as coisas. Como é que é? Como é que a gente prova? Antes de tomar decisões, pergunte: isso vem de Deus ou é da carne? Mas eu quero que você fixe algo no seu coração, na sua mente, escreva na sua testa, pregue na geladeira, no guarda-roupa, onde quer que você for, lembre disso. Antes, repita comigo, antes. Fala para você mesmo, é antes. Agora você vai falar para você mesmo falando seu nome. É antes, Lucivânia. Fala aí para você, é antes. Antes de tomar decisões, pergunte. Pergunte para todo mundo, não. Pergunte para o amigo, do irmão, não. Pergunte para Deus. Senhor, vem do Senhor. Essa voz que eu estou ouvindo é do Senhor mesmo? É o Senhor quem está direcionando? Ou é da minha carne? Ou é o meu desejo? Ou é a minha vontade? Porque em diversos momentos as nossas vontades, elas falam mais alto, elas gritam, enquanto a voz de Deus sussurra para nós. Prove todas as coisas. Pergunte, é bíblico? Essa decisão que eu tomar, e que eu quero tomar, isso que eu quero fazer, esse lugar que eu quero ir, está de acordo? Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Passou nesse crivo, é de Deus. Não passou, deixa para lá, segue a vida. É bíblico, Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, meu texto, né, gente? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Passou nesse crivo. Pisa no acelerador e pisa fundo e pode ir sem medo, porque vai dar certo. Mas precisa passar por outro crivo. Exalta Cristo. Colossenses 1:18 diz que Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha supremacia. Então a pergunta é bíblico? Exalta a Cristo, coloca Ele no lugar que é devido a Ele? Se for, vamos embora, vamos para frente. Terceira pergunta que eu preciso fazer:
promove o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Promove o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é que vai me dizer se realmente eu tenho um coração purificado, se eu sou santo, se eu sou batizado com o Espírito Santo. Deixa eu dizer para você, nós nazarenos não acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Não. Língua é dom, assim como é de profecia, assim como o que eu vos falo nessa noite é um dom do Espírito Santo com o mesmo valor do dom de línguas, do dom de profecia, do dom de discernimento de espíritos. São dons. Tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. É dom. Batismo com o Espírito Santo. Eu sei que sou batizado no Espírito Santo quando há o fruto de amor e do Espírito sobre mim. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a evidência do batismo com o Espírito Santo na sua vida. Essa é a evidência de uma busca de vida de santidade ao Senhor. Mais um crivo para passar nos tempos em que vivemos, e eu quero discernir esse tempo. Tem testemunho de paz? Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Eu costumo dizer uma frase assim: se traz divisão, não provém do Senhor. Se não há acordo, não provém do Senhor. Porque entra nesse aqui, tem testemunho de paz. Aqueles que são casados, quando não há acordo, poderão andar dois juntos se não houver acordo? Não tem como. Eu quero ir para a direita, o outro quer ir para a esquerda. Não, nós temos que andar os dois para a mesma direção. Então, tem testemunho de paz? É de Deus, vai. Não tem testemunho de paz? Vamos orar mais. Vamos buscar mais, para que Ele dê a direção certa. A confirmação na liderança e na comunidade. Provérbios 11, 14, sem diretrizes, a nação cai. Então a pergunta é a decisão que eu estou tomando, ou a decisão que eu quero tomar, está em conformidade com a visão da minha liderança, da comunidade onde eu pertenço? Porque eu decidi que eu vou fazer, mas está em conformidade com tudo isso? Atos 13, 2 diz que enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Isso aqui é o chamado de Barnabé e de Saulo. Quando o Senhor ministra ao coração dos líderes daquele momento, dos pastores, e testifica no coração. Eles esperaram o tempo perfeito do Senhor. Talvez o Senhor esteja te chamando para a obra missionária, mas você precisa orar e esperar o Espírito Santo testificar no coração dos seus líderes. E Ele o faz, querido. Ele o faz. Aquele que chamou, Ele é fiel para abrir. E eu posso testificar e testemunhar a respeito disso. Nunca pedi para pregar, nunca pedi para liderar e nunca pedi para ser pastora. Pelo contrário, tentei fugir, mas não encontrei um lugar para me esconder. Eu entendi o que o salmista diz: suba aos céus e lá estás. Se eu descer no mais profundo abismo, lá tu estás também. Então, para onde fugirei da tua face? Para onde que eu vou, Senhor? Para onde que eu vou fugir? Se onde quer que eu vá, o Senhor me encontra. Ele te encontra. Não fique preocupado, não.
mantenha na posição que o Senhor te colocou. Porque no tempo perfeito dele, Ele vai abrir as portas e você vai viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Você não precisa ficar atrás de ninguém pedindo lugar. Você não precisa ir atrás de ninguém pedindo para ministrar. O Senhor vai abrir a porta para você. Agora, querido, tem o meu lado. O meu e o seu. O meu, a minha e a sua parte. É dobrar os joelhos e colocar diante do altar do Senhor. Porque todas as vezes que eu orava ao Senhor e que eu dizia a Ele: Senhor, o Senhor falou que me chamou. Não estou vendo nada acontecer. O Senhor disse que me chamou. Eu, com muita relutância, disse sim. Eu, sem querer, disse sim. Porque aí, gente, tem do meu relacionamento com o Senhor. É a minha história com Ele, sabe? Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Então eu e Ele. Nós conhecemos a história, Ele conhece a minha história. Eu sei as minhas vivências e os meus papos com Deus. Deus disse: eu não quero na minha vida. Dá para respeitar meu direito de escolha, meu livre-arbítrio, Senhor? Eu não quero isso, não. E aí Deus ia ministrando meu coração. Aí eu voltava até falar: Senhor, tá bom. Se for da sua vontade, então eis-me aqui. Eis-me aqui. Senhor, se for da sua vontade, o Senhor precisa falar com os meus pais. Precisa ministrar o coração deles. Uma boa parte de vocês sabem que eu conheci o meu esposo pela internet, numa sala de bate-papo, há 24 anos atrás, onde a internet não era o que é hoje. Hoje pode ser comum você conhecer pessoas, mas no nosso tempo não era. 24 anos atrás, a gente se conheceu na rede social, da época que não era nem Orkut, não era nada disso, numa sala de bate-papo chamada Mirk, que a maioria de vocês nem conhece, nunca viu, tinha que dar um monte de comando para entrar, e a gente se conheceu ali. E nós, então, depois de 4 meses orando, nós nos conhecemos pessoalmente. E ele falou: então agora eu vou para a sua cidade para conhecer seus pais. Por acaso eu estava aqui em Campinas, viajamos juntos, e eu disse para ele no ônibus antes de chegar: olha, você vai chegar lá, você vai conhecer os meus pais. E deixa eu te deixar certo de uma coisa: se os meus pais disserem não, é não. Eu sempre fui muito convicta daquilo que eu queria. E de como tinha que ser, e desse crivo que tem que passar. Mas aí, o que aconteceu? Ele chegou lá, os meus pais se apaixonaram por ele. E ao longo, nesses 24 anos que eu estou casada com ele, eu tenho vivido da seguinte forma: Deus no céu, Fábio na terra, e a filha é só a filha, porque ele é o perfeitinho. Ele é o amor, conquistou não só os meus pais, mas a família. Porque aquilo que é de Deus traz paz. Não traz guerra, não traz divisão. E isso foi eu tinha isso muito certo no meu coração. Aquilo que Deus tem para a minha vida vem em tempos de paz, não em tempos de guerra. Em tempos de guerra, eu recebi a proposta para ser pastora, e eu disse não. Porque aquilo que vem de Deus para a nossa vida, vem para trazer paz, alegria, que é o fruto do Espírito Santo de Deus. Não vem para te comprar, não vem para te dominar, não vem para que você faça o que homens querem, não. Vem para que você faça e para que você cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. Você está me entendendo? Amém? Aleluia! Para discernir o tempo em que vivemos, busque maturidade. E aí eu já falei, não fica comendo, tomando suquinho e leitinho. Avance para o sólido. Permita que Deus treine seu discernimento. Para discernir os tempos em que vivemos, e esse é o último ponto. Confie na unção.
Creia que o Espírito Santo que habita em você é capaz de ensinar e guiar todas as coisas na sua vida. Discernimento espiritual é o que diferencia o povo de Deus do mundo. É o que nos faz diferentes. Não fomos chamados para viver pela lógica humana, mas pela sabedoria de Deus. Quando nós discernimos espiritualmente, o louvor já pode subir, nós conseguimos ver os propósitos de Deus, mesmo em meio ao caos. E nos tornamos firmes contra os enganos do inimigo. Quando nós buscamos no Senhor discernimento, nós não somos levados por ventos de doutrinas. Não é qualquer palavra que vai nos carregando, não. Nós estamos firmados na palavra do Senhor. Nós estamos firmados na Bíblia Sagrada. Nós estamos firmados nos princípios do Senhor. Então nós não vamos indo de um lugar para o outro. Nós somos enraizados em Cristo. E aquele que é enraizado em Cristo, o vento pode bater, a tempestade pode vir, mas ele permanece firme, olhando para o autor e o consumador da sua fé. Pastor Carlito Paz diz que tudo se discerne espiritualmente. Tudo é para o nosso crescimento. Por isso, nós vivemos não pelo que vemos, não por vista, mas pela fé. Não pela carne, mas pelo Espírito da verdade que habita em nós. Mude a sua forma de ver, mude sua ótica. Lembra no início que eu disse? Fale com o Senhor: Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa ver. Me ajude a discernir aquilo que o Senhor está fazendo. Renove a sua mente. Se conecte com a igreja. Se você viver desconectado, você não vai conseguir discernir aquilo que o Espírito está fazendo no meio da igreja do Senhor. Você precisa estar conectado com a igreja, estar conectado com aquilo que está acontecendo na vida da igreja. 14:15, conferência superação. Não só você precisa estar, como você precisa convidar os outros a estar. Você precisa motivar o outro a estar, porque vai ser um tempo profético para a nossa vida. Eu preciso estar conectado com a igreja para que eu possa viver plenamente aquilo que Deus está direcionando para a minha vida. Ei, deixa eu dizer, você é daqui? Quantos são família oitava aqui? Levanta a mão. Aleluia. Se você é família oitava, deixa eu dizer para você, não adianta você ir em outra família, não. O direcionamento de lá não é para você. É o direcionamento daqui que é para você. 14:15, conferência superação. Você precisa vir para receber direcionamento para a sua vida. Sabe a cura que você está buscando? A vitória que você está buscando? Conecte-se com a igreja onde você está. Com a família, com a sua família. Lembra do texto bíblico? Você quer intimidade com o Senhor? Entra no quarto, feche a porta e fala com o Senhor. Intimidade. Família é lugar de intimidade. Então, para você, família oitava, renove sua mente. Conecte-se com a igreja. Você quer ter um casamento fortalecido, edificado no Senhor? Participe dos cultos de casais. Ano que vem, se desafie. 12, 13, 14 de junho, nós vamos ter nosso congresso de casais. Vocês me ouviram dizer que eu estou casada há 24 anos. Tudo que eu aprendi sobre casamento, todas as ferramentas que eu tenho para enfrentar as lutas, deixa eu dizer para você, todo casamento tem conflitos. Eu preciso ter ferramentas para saber como é que eu vou sair dos conflitos.
tudo isso, tudo que eu aprendi nessa casa, neste lugar. Eu cheguei aqui solteira, porque nós nos conhecemos, e eu vim casar em Campinas. Então eu cheguei aqui 30 dias antes de me casar. E tudo que eu aprendi sobre casamento, sobre família, foi dentro da família Oitava. São 24 anos, porque eu acredito na família. 24 anos de vivência, de caminhada, e de dizer, nunca dormimos separado. Podia dormir de bico, mas da cama, da minha cama, eu não saio. Do meu lugar, eu não saio, porque eu não dou o meu lugar para ninguém deitar lá. Aquele lugar é meu, Deus me deu. E eu vou cuidar, e eu vou investir. Eu não sei quanto vale a sua família para você. A minha não tem preço, tem valor. Eu posso não comprar roupa, posso não comprar sapato, posso ficar sem celular, mas eu não fico sem receber edificação para o meu casamento, porque foram palavras que me sustentaram, que nos sustentaram e continuam nos sustentando até hoje. E antes que você pense em dizer e em falar, você está dizendo isso porque vocês estão liderando o ministério de casais. Não, não, não. Até o ano anterior, quando nós tivemos, já depois da pandemia, encontro de casais, nós estávamos lá e nós não éramos líderes. Você estava na liderança do ministério e nós estávamos lá. Então não é porque nós estamos liderando, não. É porque nós acreditamos que nós somos forjados, encorajados, abençoados todas as vezes que nós somos ministrados no nosso casamento. Então eu quero desafiar você a viver, a se conectar com a igreja e viver plenamente, a discernir o que está acontecendo, o que o Espírito está fazendo no meio da igreja. Nós temos encontro de mulheres toda semana. Você pode ser edificada. Toda quinta-feira elas se reúnem online, além dos cultos que tem aqui. Aliás, o último foi poderoso. Toda segunda-feira tem um grupo de homens que se reúne aqui na igreja. Você precisa pedir que o Senhor abra os seus olhos para discernir onde eles estão sendo ministrados, estão sendo encorajados a viver uma vida de santidade. Todo sábado acontece aqui encontro da JNI dos Teens. E toda quinta-feira eles se reúnem online para estudar a palavra. Todo sábado de manhã nós temos um discipulado online, às vezes presencial, e que você pode ser edificado. Então conecte com a igreja e viva plenamente. Entenda que tudo se discerne espiritualmente. Peça ao Senhor, Senhor, me dê o dom de discernimento. Não me deixe viver com um coração fechado, enganado, mas eu quero me abrir para ver e para viver aquilo que o Senhor tem. Eu quero ser parte. Eu não quero participar, eu não quero estar ali, eu quero ser parte do mover do Senhor na vida da sua igreja. Você pode declarar assim comigo, olha, em Cristo, tudo se discerne espiritualmente. Então, eu ouvirei a tua voz, provarei a tua vontade, caminharei em maturidade e confiarei na unção do teu Espírito. Que você viva essa palavra, que você pratique essa palavra, que você escolha viver uma vida de intimidade com
o Senhor nessa noite. Enquanto o louvor ministra, você curva a sua cabeça, Pai, e fale com Ele. Estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços e descansa. Vem bem seguro, te conduzirei ao meu altar e ali falarei contigo e com teu amor te envolverei. Eu quero olhar em teus olhos. Fique de pé e adore ao Senhor. Pai, estou aqui. E olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir e tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços e descansa. Vem bem seguro, te conduzirei ao meu altar e ali falarei contigo e com meu amor te envolverei e quero olhar em teus olhos. Senhor, nessa noite, nós queremos sair daqui direcionados pela Sua palavra, para viver uma vida onde nós consigamos discernir aquilo que vem do Senhor, aquilo que não vem do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a praticar essa palavra de direcionamento para nós. Não queremos mais viver no engano, não queremos mais tomar decisões que não nos aproxime de Ti, que nos afaste de Ti, mas queremos tomar decisões que nos leve a um nível de maior profundidade com o Senhor. Que ao longo dessa semana
cada decisão que tenhamos que tomar, nós busquemos na sua palavra, nós busquemos ouvir a sua voz, nós busquemos o direcionamento através da palavra do Senhor, através daqueles que nos ensinam, Deus, através da paz que excede ao entendimento e que provém do Senhor. Não nos permita olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos permanecer firmes e firmados em Ti e olhando para Ti, aquele que é o nosso Senhor, o nosso restaurador, aquele que não nos deixa, que não nos desampara, aquele que nos sustenta em todo o tempo, na alegria, na adversidade, aquele que mesmo na escassez envia corvos para nos alimentar, aquele que libera palavras proféticas para a nossa vida e que diz: eu vou te sustentar, eu vou te abençoar, eu amo você, eu sou seu pai, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Deus, nós queremos guardar no coração a sua palavra, a palavra que nos encoraja, que nos dá esperança para prosseguir, para permanecer e para viver uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Que você tenha uma semana de vitórias, que você saiba que há uma mão estendida sobre você e que essa mão estendida sobre você não é a de nenhum humano, mas é a do Senhor. Ele está com a mão estendida sobre você, te guardando, guardando a sua entrada e a sua saída. Ele está com a mão estendida sobre você, evitando que toda seta do maligno ela encontre lugar na sua casa, na sua vida, na sua família. Ele, o Senhor, é quem te guarda. Ele, o Senhor, é quem te protege. E Ele tem anjos acampados ao seu redor. Nenhuma praga chegará na sua tenda, na sua casa, na sua família. Tome posse dessa palavra. Decida hoje dizer ao Senhor: ei Deus, eu vou viver com a unção do Teu Espírito Santo sobre mim, e eu quero ter discernimento. Me permita, abre os meus olhos para que eu veja o que o Teu Espírito Santo está fazendo no meio da igreja. Abre os meus olhos para que eu veja o que o Espírito do Senhor está fazendo na minha vida. Mesmo em tempos difíceis, o Senhor me segura, me consola, me ajuda. Que você seja abençoado, que a unção do Espírito Santo permaneça sobre você, que você seja inundado da glória dele, que você tenha uma semana extraordinária, que você viva no sobrenatural do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Seja próspero e abençoado em nome de Jesus. Dê a paz, receba a paz em nome de Jesus. E quarta-feira, nossa quarta profética. Esperamos você. Segunda, terça, quinta e sexta, oração às 19 horas. Deus abençoe.